Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos grandes segredos do mundo profissional. E olha, não é sobre ter mais um certificado na parede ou ser o último a sair do escritório. Nós vamos falar sobre o que, de verdade, destrava uma promoção. Pensa um pouco. O que faz uma pessoa subir de cargo? Porque, né, se fosse só trabalhar muito ou ter um conhecimento técnico incrível, a fórmula seria fácil. Mas a gente sabe que o jogo é muito mais sobre pessoas, sobre comportamento. Pois é, o pulo do gato não está só no que se sabe, mas em como se lida com as situações do dia a dia. A chave de tudo é o comportamento. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar o método Proticamente, do Eduardo Severo. Ele mapeou essa evolução em 5 níveis de domínio pessoal. Pensa nisso como se fosse um mapa mesmo, que mostra onde cada profissional está e, mais importante, qual é o próximo passo para sair do piloto automático e realmente assumir as rédeas da carreira. E os níveis são esses aqui, ó. Começa lá no inconsciente reativo, que é quando a gente nem percebe o que está acontecendo, e vai até o domínio e liderança, que é quando a pessoa se torna referência. Vamos mergulhar em cada um deles para entender direitinho? Bom, tudo começa aqui, no nível 1, o mais básico e, vou te dizer, o mais perigoso para a carreira de qualquer um. É o estágio do piloto automático ligado no máximo. Essa frase, "Nossa, por que tudo de ruim acontece comigo?", ela praticamente define o nível 1. É aquela mentalidade de quem se vê como vítima de tudo e de todos, sem sacar o próprio papel nos resultados ruins que colhe. As características são fáceis de identificar. A pessoa reage de forma explosiva, a culpa é sempre de alguém, a comunicação vive na defensiva e, nossa, receber um feedback é quase uma ofensa. E o risco aqui é altíssimo de uma demissão por comportamento, não por falta de competência técnica. Mas aí, a jornada começa a ficar interessante. O nível 2 já é um salto enorme, porque é o momento do despertar. É quando uma luzinha da consciência começa a acender. E essa simples percepção, talvez o problema seja comigo, muda tudo. A pessoa começa a trazer a responsabilidade para si. Ela ainda erra, ainda repete os padrões, mas pela primeira vez ela se dá conta disso. A ficha caiu. Aqui o profissional já sabe onde erra, mas o hábito, sabe como é? Ainda fala mais alto. É uma gangorra frustrante entre ter e não ter controle da situação. O grande perigo desse nível não é mais a demissão, mas é ficar parado no tempo, a estagnação profissional. Agora sim chegamos no ponto da virada. No nível 3, a consciência que despertou antes se transforma em ação, em escolha. A palavra-chave aqui é intenção. Essa frase, "agora eu escolho como agir", é poderosa. Mostra que a pessoa deixou de ser passageira das próprias emoções e assumiu o volante do próprio comportamento. E claro, os resultados começam a pipocar. Em vez de reagir no calor do momento, a pessoa para, pensa e responde. A comunicação fica mais clara, os relacionamentos no trabalho melhoram e, como consequência natural, começam a aparecer os primeiros sinais de reconhecimento e confiança da equipe e da liderança. E então, a gente chega nos níveis mais avançados, o 4 e o 5. É aqui que a maturidade profissional vira parte de quem a pessoa é. Não é mais um esforço, é natural. É aqui que o comportamento se torna um superpoder. No nível 4, a marca registrada é a consistência. Manter o equilíbrio, mesmo sob pressão, vira o padrão. E a promoção vira uma consequência quase óbvia. Já no nível 5, isso tudo transborda. A pessoa se torna um líder pelo exemplo, alguém que ajuda os outros a crescerem e que cria um ambiente de trabalho produtivo e saudável. Ok, muito legal entender os níveis, mas a pergunta de $1 milhão é: como a gente sobe essa escada? Qual é a ferramenta que faz essa engrenagem girar? A resposta está em entender como nossas ações funcionam por dentro. Para isso, o método Praticamente tem uma ferramenta central chamada ciclo da mudança. Ela serve exatamente para a gente conseguir enxergar e assumir o controle daqueles nossos comportamentos automáticos. Funciona assim, olha que simples e poderoso. Tudo começa com um gatilho, algo que acontece. Esse gatilho dispara um pensamento, quase instantâneo. Esse pensamento gera uma emoção. E essa emoção empurra a gente para um comportamento, que no fim gera um resultado. Dominar a pausa entre o gatilho e o pensamento é o segredo. Vamos trazer isso para a vida real. Imagina uma situação que todo mundo passa. Receber uma crítica sobre um trabalho que você fez. Como cada nível de maturidade lida com esse mesmo gatilho? A diferença é brutal. A reação automática, lá do nível 1, é se defender.
O pensamento é: quem ele pensa que é? Ou a culpa não foi minha. O resultado? Briga, conflito. Já a resposta madura, de quem está no nível 3 para cima, parte da curiosidade. O pensamento é: o que eu posso aprender com isso? É separar a crítica ao trabalho da crítica à pessoa. E o resultado é aprendizado e respeito. Depois de passar por essa jornada inteira, aquilo que parecia um código super secreto lá no começo, na verdade fica bem claro, né? E aqui está o coração de tudo. A promoção não é só um prêmio pelo que a gente sabe fazer. Ela é um reconhecimento de quem a gente se torna. Da nossa maturidade, da nossa confiabilidade, da nossa capacidade de lidar com gente e com pressão. Então, o grande ponto é esse. Acelerar a carreira é, antes de mais nada, uma jornada de dentro para fora. É sobre dominar a si mesmo para depois conseguir liderar projetos, inspirar equipes e construir coisas incríveis. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para esses 5 níveis, com toda sinceridade, em que ponto a jornada de evolução consciente começa para cada um de nós hoje? Pensar nisso já é o primeiro e talvez o mais importante passo.